Olá, meu amado, graça e paz. Hoje eu gostaria de abordar um tema que talvez dê o que falar. Afinal, como tratar uma mulher ansiosa e esgotada? A Bíblia, ela nos ensina no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42, algumas preciosidades. O Senhor Jesus, na ocasião, ele estava entrando num povoado, numa comunidade chamada Betânia, que distava a uns 6 a 9 quilômetros de Jerusalém. Lá ele encontra a Marta. Marta o convida, o recebe em sua casa. E eles já eram amigos. Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria e também um irmão chamado Lázaro. Lázaro era aquele o qual Jesus posteriormente ressuscitou. E então, como anfitriã, como uma boa anfitriã, ela foi preparar algo para Jesus. E ela começou a fazer muitas coisas para Jesus ali e ela estava distraída com muitos afazeres, com muitos serviços. Maria, no entanto, não a ajudou, quis ficar junto com Jesus, a Bíblia diz, aos pés de Jesus. Ela estava ouvindo, fazendo sala ali para o Senhor Jesus Cristo. E muita coisa acontece, porque ela acabou ficando brava com aquela situação, porque Maria era uma preguiçosa que não ajudava e ela ali estava com excesso de tarefa, esperando que Jesus desse uma bronca em Maria. Só que não foi bem isso que aconteceu. Então, pensando nessa história, eu gostaria de levá-los, ou nós aqui, a uma reflexão que pudesse nos abençoar. Talvez você esteja ansioso, afadigado, cansado, já está nas últimas, sabe, com um estresse muito grande, mental e físico, precisa de ajuda e Jesus tem uma boa palavra para você. Ou talvez você esteja convivendo com alguém nessa situação e você então terá a palavra de sabedoria para abençoar, para ajudar essa pessoa. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 10, já no verso 40, o que nós vemos aqui? Primeiro ponto aqui que podemos aprender, uma lição, né, sobre Marta. Ela acabou perdendo o foco porque ela se distraiu com excesso de atividades. Ela não estava no mundo de pecado. Aqui ela começou a inventar um monte de coisa para fazer. A proposta era boa porque a intenção era para Jesus, fazer algo para Jesus. No entanto, ela acabou se distraindo, ou seja, ela nem se deu conta que Jesus estava na sua própria casa. Ela não tinha patrão, ela não tinha encarregado, mas ela inventou tanto serviço que ela esqueceu do principal, que era a companhia, que era a presença do Senhor Jesus. E nós vemos isso porque quando a Bíblia fala que ela fez muitos serviços, a Bíblia fala distraída em muitos serviços. A Bíblia não explica quais são, mas eu posso imaginar que talvez ela vai preparar uma refeição, tinha que buscar lenha, acender o fogo. Talvez seja o prato principal ali, um guisado de cordeiro, né, molhado no pão, ou um peixe assado na brasa, o suco de uva. Talvez ela queria limpar a casa, porque Jesus chegou, não avisou, não mandou recado. Talvez preparar ali um quarto para ele poder passar a noite. Ela, na cabeça dela, tantas coisas eram imprescindíveis, ou seja, eram necessárias que não poderiam faltar, que ela começou a trabalhar e se distraiu, esquecendo que o próprio Jesus ele já estava em casa. Quantas vezes nós aí ficamos distraídos? O propósito, a intenção é boa, porque é para a nossa família, trabalhando para a nossa família, ou a mãe, a dona de casa, cheia de afazeres, não, é para os meus filhos, é para o meu marido, e acaba se esquecendo que o marido está em casa, acaba se esquecendo que tem filho em casa, por conta do excesso de atividades. Ou agora para os pastores e líderes, nós nos envolvemos aí em ministérios, um ministério, vários ministérios, para o Senhor Jesus. E nos preocupamos tanto com a execução dessa tarefa do ministério, que deixamos de desfrutar a presença de Jesus Cristo. Olha só que perigo. E Jesus ele já menciona isso em outras passagens. Por exemplo, na parábola do semeador, nós temos aqui em Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Os cuidados, se procurarmos no original, o significado dessa palavra está tratando sobre as distrações deste mundo, as ansiedades deste mundo. E depois, e a sedução das riquezas. Ou seja, o mundo é grande, o mundo ele é muito diverso. Tem muita distração.
precisamos ter foco. Se eu me distrair, as distrações deste mundo vão me levar para um patamar onde eu serei infrutífero. Você trabalha e não sai do lugar. Talvez você esteja nessa situação. Está distraído, fazendo tantas coisas, mas sem foco. Você perdeu o principal. Se você perde o principal, você perde tudo. E tem gente muito distraída com excessos de hobbies, de trabalho, de seriados, de redes sociais, leituras irrelevantes, de consumismo. Aí depois, com excesso de entretenimento, a pessoa ela está afanada, ela não sabe mais o que fazer, ela quer tudo e acaba perdendo o principal. Então toma cuidado. Às vezes você consegue, você até ganha aquilo que você quer, mas acaba perdendo aquilo que você não quer. Segundo ponto sobre Marta é que, em razão de tudo isso, ela abriu brecha para a ansiedade. No versículo 41, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa. Jesus, ele viu isso em Marta. Marta, você está ansiosa. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito preocupada com o porvir. E aí já a depressão é excesso de passado, a pessoa só fica olhando para trás. Ela perdeu o foco, ela estava distraída, então fazendo de tudo, não sabia para onde ir, o que fazer, o que é principal. Então, em virtude disso, ela acaba ficando, ansiosa, aflita, agoniada, porque não está dando conta de fazer tudo que ela inventou. Ou seja, o fardo que ela colocou sobre ela mesma estava muito mais pesado que o fardo que Jesus nos dá. Olha só, Jesus ele dá uma proposta bem diferente. Ele disse em Mateus 10, 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A situação de Marta foi, Marta, espera aí, você está fazendo tantas coisas, não precisa de tudo isso. Para com isso, Marta, desacelera. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Para alguém que está distraída, para alguém que está ansiosa, ele está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso de Jesus, a carga que Jesus nos dá é leve. Se está difícil demais, abra os olhos, porque possivelmente é você que tem colocado um excesso de coisas sobre você. Coisas que Jesus não pediu para você fazer. Olha, concentre-se no principal. Não seja como Marta, porque Marta ela teve que ser repreendida. Terceiro ponto, ainda sobre Marta. Marta, com essa ansiedade, ela chegou a um esgotamento. Distração, fazendo muito trabalho. Aí ela não conseguia terminar tudo, ela não conseguia fazer tudo, ela olhava para frente e falou, não consigo, é muita coisa para mim, está pesado demais. Ela ficou ansiosa e aí esgota. Há um esgotamento físico e mental. Tem sintomas para isso. Cansaço, obviamente, irritação, desânimo, exaustão, fadiga, alterações de humor. A pessoa fica mais amarga, a pessoa fica mais azeda. É algo assim, provoca insônia, tensão muscular, falta de energia. São sintomas clássicos de uma pessoa mental e fisicamente esgotada. E Marta, ela chegou nessa posição. Ela deixou se levar. Ela era assim, é diferente de Maria. Maria era mais recatada, Maria era mais calma. Maria, ela não era tão dinâmica como Marta. Mas Marta, ela foi levada pelos excessos. É aí que mora o perigo, porque pensem bem comigo, já que Marta convidou Jesus para a sua casa como anfitriã, é lógico que ela deveria preparar comida ou algo para o Senhor Jesus. Lavar os pés dele, preparar realmente um quarto para pernoitar. É fato. O problema foram o excesso. Foram os excessos de muitos serviços desnecessários. Que na cabeça dela, ela julgava adequados e julgava imprescindível. Aí está o grande problema. Porque também
convida Jesus para chegar e ela vai ficar só lá no pé de Jesus, ouvindo, uma hora a barriga vai roncar. Uma hora haverão algumas necessidades. E então ela deveria o quê? Não, Senhor, vem Jesus, vem aqui, ficar aqui na cozinha conosco, enquanto eu estou preparando, vamos conversando, sem perder o foco do Mestre, do Senhor Jesus. Mas ela se distraiu e esqueceu que Jesus estava dentro da sua própria casa. Dando sequência aqui no quarto ponto, como Jesus tratou essa mulher que ela tinha perdido o foco, ela estava ansiosa, estava esgotada. A Bíblia diz no verso 41, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O Senhor Jesus a chama por nome. Marta, Marta, ela não é mais uma, ela não é uma qualquer. Jesus a chama por nome. E a palavra Marta significa dona de casa, significa senhora. Está dizendo, dona de casa, dona de casa. Deixa eu te falar uma coisa, você está ansiosa. Então primeiro chama por nome. E Jesus te chama por nome, ele te conhece, ele sabe quem você é. Em segundo lugar, o que ele fez? Ele deu um diagnóstico preciso para ela. Disse, olha, você está ansiosa, você está esgotada. Você está muito preocupado com o futuro, você está aflita, você está agoniada e isso tem te levado a um esgotamento, cansaço, fadiga e irritação. E o negócio foi tal, porque nós temos aqui, e eu não comentei, mas eu acho necessário lembrarmos, que ela disse aqui no verso 40, Marta estava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Meu irmão, ou minha irmã, se lembra que é uma pessoa esgotada, ela se torna mal-humorada, irritadiça? Ela ficou brava com Maria, porque ela estava trabalhando a mil e Maria estava lá sentada sem fazer nada na cabeça dela. Mas ela estava se alimentando das palavras de Jesus. Ela estava fazendo companhia para Jesus. Ela estava buscando primeiro o reino de Deus. Mas ela ali teve uma visão desfocada, ou seja, uma dificuldade de compreensão. E aí ela teve um mau julgamento, ela ficou ressentida, porque, puxa, a minha irmã tinha que estar me ajudando. Ela ficou brava com a irmã, olha só. A irmã, ela só estava lá com Jesus, fazendo o que era certo fazer. Mas ficou brava com ela e ficou brava com Jesus. Foi, Senhor! A única vez que ela lembrou de ir até Jesus foi quando ela estava cansada, sobrecarregada, ninguém a ajudava, eles lá conversando. Então ela foi lá para dar uma lição de moral para eles e dar uma bronca com Jesus. Senhor, o senhor não percebe? O senhor não está dando conta que eu estou me matando aqui de trabalhar? Essa preguiçosa não faz nada? Senhor, manda que ela venha me ajudar. Ainda falou, ainda mandou Jesus dar ordem em Maria. Percebe a situação de uma pessoa ansiosa, esgotada? Talvez você está convivendo com alguém assim. Essa pessoa fica mal-humorada, cansada, a razão dela dá uns probleminhas, sabe? Ela não consegue raciocinar bem, azeda o leite e fica difícil de conviver com uma pessoa assim. Aí Jesus, ao invés de dar uma bronca, né, fala, Marta, Marta, ô dona de casa, você está muito ansiosa, você está afadigada com muitas coisas. Aqui ele dá o diagnóstico, está ansiosa e esgotada, e logo em seguida explica por quê. E diz, afadigada com muitas coisas. Ei, Marta, dona de casa, desacelera, tire os excessos, tire o peso que está ali excedente, calma, tá? Vamos, você está fazendo muita coisa e elas não são necessárias. E isso aí não cumpre o propósito da sua vida, porque tem gente fazendo tantas coisas, no excesso de atividades, e aí mesmo assim, tem gente que está com a agenda lotada e se orgulha disso. Tem pessoas que estão fazendo de tudo, sabe, se envolvem em várias coisas, um dinamismo fora do comum, mas não saem do lugar.
E se perguntar para essas pessoas qual o sentido da vida, qual o propósito de Deus na sua vida, ainda vai ficar pensativa e não vai saber responder. Olha, é melhor ter menos coisas, mas realmente estar ali focado no principal. É aquele conceito minimalista, tá? Você vai usar e focar no principal, que faz bem. Tanto para você, como para sua vida, o propósito, a carreira que está proposta. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, salvo engano, que diz, deixando todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, deixando o embaraço, no original é peso, é carga. Então a gente vai deixar o peso, a carga, porque esse peso nos atrapalha a correr a carreira que nos está proposta. É uma pessoa que quer fazer uma maratona, aí tem uma mochila que tem notebook, tem celular, carregador, garrafinha d'água, tem um monte de coisa atrás. São penduricalhos, não são coisas essenciais, o sujeito não tem que carregar um notebook, um carregador, colocar na tomada e tudo, porque está numa carreira. Então tira todo o peso e corre a carreira que está proposta. É embaraço e pecado. Nem todo embaraço é pecado. E precisamos entender que na nossa vida, se a gente se embaraçar muito, se distrair muito com o entretenimento, até para entreter essa tamanha diversão, e as pessoas passam o final de semana inteiro gastando um tempão, gastando dinheiro com coisas que não somam na verdade. Não são pecado em si, mas quando em exagero, em excesso, te tira o foco, te deixa cansado, te deixa ansioso, porque você não dá conta de fazer tudo. E o esgotamento vem, a irritação, você ainda fica bravo com quem está certo. Foi o caso de Marta. Então, como tratar? Primeiro, chama a pessoa por nome, dá um diagnóstico. Olha, você está ansiosa, está realmente esgotada, está te prejudicando. Essa tensão, essas dores no corpo, essa insônia, tem a ver com esse excesso de atividades. E por que isso está acontecendo? Muita coisa que você está fazendo e não é algo para a ocasião, não é algo para o momento, tem algo principal. Então, desacelera, foca no principal. E ali o principal é e continua sendo Jesus, a companhia, a comunhão com o Senhor Jesus, buscar da glória dele, buscar a plenitude do Espírito Santo. E ele ainda foi mais. O Senhor Jesus disse, olha, se você quiser uma referência de alguém que está buscando o melhor, o principal, olha para sua irmã Maria. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Dá uma olhada para Maria. Marta, desacelera. Então, essa é uma palavra que é fácil de dizer, mas para quem está com excesso de futuro, pensando demais, e a cabeça fica a mil, ouça com atenção as palavras de Jesus. Não espera chegar num estado que o seu corpo não vai suportar, sua mente não vai suportar, que você vai precisar de tratamento médico, ou seja, tratamento medicamentoso, vai ter que se internar, vai ter que ficar afastado do trabalho por um tempo. Não deixa chegar a esse ponto. Desacelera agora. Foque em Jesus, no principal. A sua família é importante, tenho certeza. Então cuida daquilo que Jesus Cristo ele nos pede para cuidar. Entenda qual é o seu propósito. Desacelera. Foca no principal e seja como Maria, porque a parte dela não lhe será tirada. Vamos orar. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um. Talvez é uma mulher ou um homem que nesse momento está ansioso, que está fadigado, esgotado, já não aguenta mais tanta pressão, tanto estresse. E eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa olhar para Cristo, a pensar naquilo que vem de cima, que vem do alto, a desacelerar, a focar no principal, a tirar as distrações,
a evitar. Tem gente gastando tempo demais, se preocupando talvez com redes sociais, se envolvendo com um monte de filmes, com companhias que não agregam. Eu peço ao Pai por aqueles que até estão cursando uma faculdade, fazendo alguns cursos que não tem nada a ver com a sua vocação, estão jogando tempo fora, jogando dinheiro fora, se aventurando com coisas que não são para ele ou para elas. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a aprender com o unigênito, que o Senhor nos ajude, Pai, a pegarmos esse fardo que é leve, esse jugo, Pai, que é suave. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, porque, sem querer, nós começamos a nos distrair e a permitir que os embaraços ou os caprichos deste mundo acabem nos desviando do foco principal. Pai, que é adorá-lo em espírito e em verdade, glorificando aqui na terra. Então nos ajude, Pai, eu peço por mim. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.